Bom dia a todos. Mais uma aula de mecânica analítica. Continuamos ainda com o tema Introdução aos princípios variacionais. Aula número 7. Por favor, Guilherme. Aí, obrigado. Então, nesta aula 7, nós vamos ver a introdução aos princípios variacionais. Estamos vendo os princípios variacionais para a dinâmica e vamos continuar com a construção de um princípio variacional dinâmico e um exemplo aí. A referência que nós estamos seguindo é essa do Crandall, que está aí na tela. Por favor, vamos continuar. Então, até o momento, o desenvolvimento está sendo similar àquele para o princípio variacional estático. Estamos nesse exemplo. O aluno deve rever a aula 6 para compreender o exemplo que nós estamos tratando no momento. Então, observe que os primeiros dois termos da equação 85, eles são idênticos na forma aos termos do indicador variacional estático que está na equação 16. Confrontamos-nos pela primeira vez com aspectos dinâmicos do desenvolvimento quando consideramos o terceiro termo da equação 85. Vou fechar a porta aqui, que está um pouco de barulho. Estão me ouvindo bem aí? Tudo bem? Tranquilo, professor. Há uma esperança que esse termo possa ser transformado na variação de uma função de estado cinética, da mesma forma que o termo envolvendo força de mola foi transformado numa variação de uma energia potencial. Para frente. Há uma similaridade aparente entre o termo dp/dt/dx, em 59, que leva diretamente à definição de energia cinética T, e do termo dp/dt/ΔX, em 85. Entretanto, a similaridade é ilusória, uma vez que os deslocamentos dx e ΔX, eles têm interpretações completamente diferentes. O deslocamento dx é ao longo de uma trajetória particular, à medida que o tempo passa, enquanto que o deslocamento ΔX mede a separação entre diferentes trajetórias em um dado instante. Para frente. Agora, apesar de não existir relação direta entre o termo dp/dt/ΔX e a energia cinética T, existe uma conexão entre esse termo e a coenergia cinética T estrela. Essa conexão provém da seguinte identidade, que é simples, mas talvez inesperada. Então, está aí a identidade. A derivada de dt de p/ΔX é igual a dp/dt/ΔX mais p ddt/ΔX, que é igual a dp/dt/ΔX mais p/ΔV, que pode ser escrita como dp/dt/ΔX mais ΔT estrela. Para frente. Onde as substituições à direita seguem da equação 82 e da definição de coenergia cinética na equação 67. Quando o dp/dt/ΔX da equação 86 é inserida na equação 85, o indicador variacional torna-se esse que está escrito na equação 87. F/ΔX menos ΔV mais ΔT estrela menos ddt p/ΔX. Para frente.
A equação 86 introduziu a função de estado cinética T estrela, do indicador da equação 87. Mas ela também inseriu um termo de derivada temporal que não é conveniente avaliar. Na tentativa de eliminar esse termo, vamos integrar a equação 87 sobre um intervalo que vai de T1 até T2, obtendo um novo indicador variacional, que é esse que está na equação 88. Esse indicador variacional é integral de T1 até T2, de ΔT estrela menos ΔV mais F ΔX, que tudo multiplica dt, menos P ΔX, calculado nos extremos T2 e T1. Para frente. É possível mostrar que a equação 88 ela se anula para variações admissíveis arbitrárias se, e somente se, a equação 87 se anular para variações admissíveis arbitrárias em todo instante dentro do intervalo que vai de T1 até T2. Então, o indicador variacional 88 para variações admissíveis arbitrárias pode ser usado como um critério para satisfazer os requisitos de forças dinâmicas para todo o tempo T no intervalo fechado T1 menor que T menor que T2. Para frente. Os tempos T1 e T2, que aparecem na equação 88, não têm significado especial. Eles simplesmente marcam os pontos terminais de um intervalo temporal longo ou bastante para incluir o período de comportamento dinâmico sob estudo. A forma do indicador da equação 88 ainda pode ser simplificada se concordarmos em seguir a seguinte restrição artificial. Vamos restringir nossas considerações às funções de variação temporais ΔX de t, que são arbitrárias dentro do intervalo T1 menor que T menor que T2, mas para as quais ΔX calculado em T1 igual ΔX calculado em T2 igual a zero. Para frente. O cancelamento de ΔX nos pontos terminais do intervalo implica que estamos restringindo ΔX a uma família de movimentos admissíveis que começam numa configuração especificada em T igual a T1 e terminam juntos em alguma outra configuração especificada em T igual a T2. Esse reconhecimento especial para T1 e T2 não altera a utilidade da equação 88 como um indicador que satisfaz os requisitos de força dinâmica para todo T no intervalo aberto T1 menor que T menor que T2. Então, se concordarmos em considerar que ΔX igual a zero em T1 e T2, a expressão entre os limites à direita da equação 88 desaparece e podemos atestar o seguinte princípio variacional. À frente. Um movimento geometricamente admissível do sistema entre configurações prescritas em T1 e T2 satisfaz os requisitos de força dinâmica se e somente se o indicador variacional da equação 89, indicador variacional que está dizendo que é integral de T1 até T2, de ΔT estrela menos ΔV mais F ΔX, tudo multiplicado por dt, se anular
para variações geometricamente admissíveis arbitrárias do movimento dentro do intervalo T1 menor que T menor que T2. Para frente. Observe a estrutura do indicador variacional da equação 89. Cada termo do integrando pode ser interpretado como um incremento de trabalho realizado sobre a massa sob uma variação admissível. O termo F ΔX é o trabalho da força externa atuando sobre a massa na figura 10. O termo menos ΔV é o acréscimo da energia potencial da mola e representa o trabalho realizado pela força de mola atuando sobre a massa. A interpretação do termo ΔT estrela não é tão direta devido à identidade da equação 86. Para frente. Entretanto, um significado sugestivo pode ser dado para esse termo se introduzirmos o conceito de força de inércia. A força de inércia de uma partícula de massa é definida como um vetor igual em módulo e sentido oposto à taxa de variação da quantidade de movimento da partícula. Então, pode ser mostrado que a integral temporal do trabalho realizado pela força de inércia atuando sobre a massa é igual à integral temporal correspondente de ΔT estrela, sempre que as variações geométricas se anularem nos pontos terminais do intervalo temporal. Então, com esta interpretação estendida, o termo ΔT estrela na equação 89 pode ser considerado como levando em conta o trabalho realizado pela força de inércia atuando sobre a massa. Exemplo 2. Para realizar um exercício de como princípios variacionais podem ser aplicados na dinâmica, vamos ilustrar como o princípio variacional visto pode ser usado para formular a equação de movimento para o caso especial da figura 10, no qual a mola tem uma relação constitutiva linear, F1 igual K vezes E1, e para o qual a relação newtoniana para a relação velocidade-quantidade de movimento, P igual a mv, é empregada. O primeiro passo consiste em identificar os requisitos geométricos da equação 77 sobre os movimentos admissíveis e os vínculos da equação 82 sobre as variações admissíveis. Usando esses vínculos para expressar todas as quantidades geométricas em termos do deslocamento x, automaticamente garantimos a admissibilidade geométrica. Agora, constrói-se a energia potencial lá da equação 12. V igual a meio de K1 E1 ao quadrado, que é igual a meio vezes Kx quadrado. E a coenergia cinética da equação 70. T estrela é igual a meio mv quadrado, que é igual a meio vezes m vezes dx dt elevado ao quadrado. Para frente. A integral variacional da equação 89 é estabelecida aí na equação 92. O índice variacional é igual a integral de T1 até T2 de m dx dt delta dx dt menos kx delta x mais elf delta x, tudo multiplicando dt. O restante da análise consiste em desenhar
as consequências do requisito de que a equação 92 seja zero para deslocamentos temporais arbitrários ΔX, os quais se anulam em t igual a T1 e t igual a T2. As manipulações envolvidas fazem parte do cálculo de variações. O passo mais importante é uma integração por partes do primeiro termo na equação 92. Essa manipulação pode ser vista como revertendo o efeito da identidade da equação 86, usada no estabelecimento do princípio variacional. Usando a relação de comutatividade, que é a equação 76, o primeiro termo da integral da equação 92 pode ser reescrito. Vamos aí. Integral, primeiro termo aí daquela equação 92, ele pode ser escrito como integral de T1 até T2 de m que multiplica dx dt, que multiplica ddt de ΔX, isso é integrando, tudo multiplicado por dt. Então, integrando por partes esta equação 93, nós obtemos a equação 94, que diz que integral de T1 até T2 de m dx dt, ddt ΔX, tudo multiplicado por dt, é igual a m dx dt ΔX, calculadas nos extremos T1 e T2, menos a integral de T1 até T2 de m d2x dt2 ΔX dt. O termo integrado m dx dt ΔX, ele se anula nos limites devido à consideração de que ΔX T1 e ΔX calculado em T2 é igual a zero. Então, esse primeiro termo aí depois do sinal de igual na equação 94, ele é zero, porque nós estamos considerando que nos tempos T1 e T2 as variações são nulas. Note, uma nota de rodapé aí. Note que essa consideração, se essa consideração não fosse feita, ou seja, que as variações se anulam nos extremos, se essa consideração não fosse feita, e se o indicador variacional da equação 88 fosse empregado ao invés da equação 89, o termo integrado em 94 cancelaria com o último termo da equação 88. Muito bem, para frente. Quando a integral restante à direita de 94 é substituída pelo primeiro termo de 92, o indicador variacional torna-se a equação 95. O indicador variacional é a integral T1 até T2 de menos m t2x dt2 menos kx mais f, tudo multiplicando ΔX dt. Ponto. Agora, se 95 é para se anular para funções temporais arbitrárias, ΔX, dentro do intervalo que vai de T1 até T2, é necessário que a expressão entre parênteses se anule identicamente para todo o intervalo, ou seja, menos m de 2x dt2 menos kx mais f igual a zero. Equação 96. Para obedecer os requisitos de força dinâmica, o princípio variacional, então, requer que o movimento geometricamente admissível x de t satisfaça a equação 96. Observe que 96 é equivalente à equação de movimento da equação 81, obtida por eliminação algébrica. Para frente. Acabou? Então é isso. Essa foi mais uma aula, aula 7. Agradeço a sua atenção e daqui a pouco nós vamos para a aula 8. Muito obrigado.
Vamos parar a gravação aí? Deixa eu ver se eu consigo.